Desde o início, houve uma certa desconfiança. A paz que havia caído sobre a fazenda Caldere parecia repentina demais, quase irreal, como se fosse uma calmaria antes de uma tempestade. Constantin e sua comunidade estavam acostumados com os olhares de desprezo e as acusações injustas dos gádios. Mas com o passar dos meses começaram a acreditar que talvez as pessoas finalmente os tivessem deixado em paz, que haviam decidido permitir que seguissem com suas vidas sem mais interferências. Aos poucos, a desconfiança deu lugar à tranquilidade. Eles baixaram a guarda. Agora os filhos de Constantin e Dominique, Christian e Diana, se preparavam para completar 15 anos. Gêmeos inseparáveis, seus aniversários sempre foram momentos especiais para a família. Mas este seria diferente. Uma grande festa estava planejada para aquela noite, e a excitação pairava no ar. Uma longa mesa fora posta do lado de fora da casa grande, decorada com fartura de comida e bebida. As mulheres prepararam os pratos tradicionais, enquanto os homens cuidavam dos últimos detalhes da celebração. O aroma de especiarias e carne assada misturava-se ao frescor da brisa da tarde. Dominique, esposa de Constantin e guardiã das tradições ciganas, havia realizado os rituais de proteção e boa sorte que aprendera com sua mãe. As ervas sagradas, o sal grosso e as velas foram dispostas meticulosamente em lugares específicos da propriedade. Mesmo assim, Dominique não conseguia afastar o peso que se instalara em seu coração. Havia um mau pressentimento que a acompanhava desde o amanhecer, uma sensação de que algo terrível estava para acontecer. O dia inteiro ela lutou contra essa sensação, tentando focar nos preparativos, mas o mal-estar persistia, quase como um aviso silencioso. Finalmente, incapaz de suportar o desconforto, Dominique se aproximou de Constantin. Algo está errado, Constantin. Essa paz, ela não é natural. Sinto no fundo do peito que há algo à espreita, algo que não vemos. Seus olhos, normalmente firmes e confiantes, estavam agora tomados pela incerteza. Constantin, no entanto, sorriu para sua esposa, com a calma que sempre o caracterizava. Você está apenas estranhando essa tranquilidade, Dominique. Depois de tantos anos de perseguição, é difícil acreditar que talvez finalmente nos deixaram em paz. Pode ser apenas isso. Dominique tentou se convencer de que ele estava certo, mas o peso em seu coração não diminuía. A paz que tanto desejaram parecia estranha agora, quase irreal. Cada passo que dava, cada olhar que lançava ao horizonte, carregava uma sombra de dúvida. No fundo, ela sabia que a quietude não era sinal de segurança, mas o prelúdio de algo muito mais sombrio. Mesmo assim, com os preparativos prontos e as pessoas já reunidas, não havia mais o que fazer além de esperar. E enquanto o sol se escondia, tingindo o céu com um tom avermelhado, Dominique não pôde deixar de sentir que aquele seria um aniversário que jamais esqueceriam, mas por razões que ninguém jamais poderia prever. Ela tentou afastar o sentimento de opressão que tomava conta de seu coração e mente, mas ao entrar em seu quarto e apanhar uma caixa de joias de família, algo inesperado aconteceu. Uma outra caixa menor e mais desgastada pelo tempo caiu no chão, abrindo-se ao impacto. O conteúdo revelou-se de forma abrupta, e o corpo de Dominique se arrepiou por inteiro ao ver o que estava ali. Uma dentadura composta por caninos e enormes presas, 2 na parte superior e 2 na parte inferior, feitas inteiramente de prata. Ela se lembrava perfeitamente da primeira vez que viu aquela peça. Tinha apenas 6 anos, ainda uma criança, quando seu acampamento foi atacado.
Já era a terceira noite de terror e o medo se espalhava como uma sombra crescente. Seus pais morreram defendendo-a, assim como a sua avó, em um último esforço de proteger o que restava da família. Quando não havia mais saída, sua avó reuniu todas as joias de prata que pôde encontrar e, com mãos rápidas e firmes, forjou aquelas presas prateadas. Dominique a observava. Pequena e assustada, não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia o peso da gravidade da situação. Quando a dentadura estava pronta, sua avó, com a voz baixa e rouca, invocou um espírito ancestral e o aprisionou nas presas. Colocou a peça sobre a mesa de madeira, o rosto sério e irresoluto. Vamos, querida, vamos nos esconder. Amanhã tudo isso estará acabado, e todos os que nos fizeram mal, que mataram seus pais, estarão mortos e condenados ao inferno. Dominique, confusa e aterrorizada, não sabia o que a dentadura faria, mas sentia o poder que emanava dela. Na manhã seguinte, o acampamento estava em silêncio mortal. A peça de prata, que antes brilhava, com um brilho frio e metálico, estava agora coberta de sangue seco, e havia pedaços de carne ainda presos em seus caninos afiados. Os corpos dos agressores estavam espalhados pelo acampamento, mutilados de forma brutal. Os únicos sobreviventes eram os ciganos que restaram. Sua avó, com uma expressão pesada de tristeza e alívio, pegou a dentadura ensanguentada, lavou-a cuidadosamente e depois a enrolou em um lenço de tecido, guardando-a na caixa que agora estava aos pés de Dominique. Anos se passaram desde aquele dia, e Dominique jamais havia esquecido a cena. Sua avó morreu algum tempo depois, quando Dominique já estava casada, mas ainda não tinha filhos. Antes de sua morte, a idosa lhe entregou aquela mesma caixa, agora desgastada e com olhos cansados, porém cheios de sabedoria, lhe deu uma advertência. Quando suas forças lhe forem tiradas, e a injustiça e a ganância tomarem conta da situação, deixe que a presa de prata faça justiça. Mas lembre-se, após a vingança ser consumada, aquele que a usar deve devolvê-la ao amanhecer, antes que o galo cante 3 vezes. Caso contrário, a criatura será quem a usou para toda a eternidade. Dominique olhou para as presas agora em suas mãos, sentindo o peso daquela herança macabra. Seu coração acelerou, e o mau pressentimento que a acompanhara durante todo o dia voltou com força total. Era como se o destino estivesse lhe dando um aviso claro. Algo sombrio estava para acontecer, algo que exigia o tipo de justiça que apenas a presa de prata poderia trazer. A festa, os sorrisos, a tranquilidade que todos acreditavam ter finalmente alcançado. Tudo aquilo parecia um sonho distante. E naquele instante, Dominique soube que a paz que haviam vivido era apenas a máscara de um terror que estava prestes a ser desencadeado. Ela sentiu que, em breve, a decisão de usar ou não a presa de prata seria mais difícil do que jamais imaginara. Dominique respirou fundo, tentando afastar o turbilhão de sensações que a envolvia, mas o peso em seu peito permanecia. Com mãos trêmulas, ela colocou a presa de prata na caixa, fechando-a rapidamente. Mas o objeto continuava a chamá-la, como se soubesse do que estava por vir. Seus dedos deslizaram sobre o metal frio mais uma vez, antes de guardá-la no bolso da saia. Não posso ignorar isso, pensou. Ao sair do quarto, ela ajeitou seu longo cabelo negro, prendendo com cuidado, e caminhou em direção à festa, com as presas de prata pesando em seu bolso e o coração ainda mais carregado de incerteza. Ao chegar à clareira onde a festa acontecia, a cena que encontrou deveria lhe trazer conforto. Havia música, alegria e celebração. As luzes penduradas em suporte de madeira se estendiam
de uma ponta à outra da clareira, iluminando os rostos sorridentes de sua família e amigos. O som das canções ciganas cantadas na língua de seu povo misturava-se com risadas e conversas animadas. O aroma da comida cozida com amor e generosidade pairava no ar, enquanto os convidados brindavam aos gêmeos Christian e Diana, os aniversariantes da noite. A lua cheia brilhava sozinha no céu, sem nuvens para obscurecê-la, e tudo parecia perfeito. Mas para Dominique aquela noite tinha algo errado. Ela sentia o perigo se aproximando em cada brisa que soprava fria, no som distante das folhas farfalhando, e até no simples fato de uma taça ter se quebrado. Pequenos incidentes, como alguém cortando a mão ao pegar os cacos de vidro, pareciam prenúncios de algo terrível. Cada detalhe era como um aviso silencioso de que algo estava para acontecer. Enquanto a festa continuava, Dominique ficou cada vez mais inquieta, observando os arredores com um olhar atento. Ela estava tão absorta em seus pensamentos que quase deu um salto quando Constantin tocou em seu ombro. "O que foi, querida?" perguntou ele com um sorriso carinhoso. "Por que está tão tensa? Hoje é um dia para estarmos felizes." Dominique tentou sorrir, mas seu rosto revelava o oposto de alegria. "Eu sei, Constantin, mas não consigo afastar esse mau pressentimento. Algo não está certo." Constantin a envolveu em um abraço reconfortante, tentando apaziguar suas preocupações. "Olha ao nosso redor. Estamos seguros. Estamos juntos. Talvez você esteja apenas estranhando essa paz depois de tanto tempo em fuga. Por que você não lê as cartas, para se acalmar e ter certeza?" Dominique ponderou. Ler as cartas poderia lhe dar alguma clareza. Mas antes que pudesse responder, algo terrível aconteceu. Todas as luzes da festa se apagaram repentinamente, mergulhando a clareira em uma escuridão profunda. As nuvens que antes não estavam no céu, agora cobriam a lua cheia, deixando tudo envolto em sombras. Um silêncio inquietante tomou conta do lugar, como se o mundo houvesse prendido a respiração. Dominique agarrou a presa de prata em seu bolso, o metal frio pressionado contra sua mão suada. Um sentimento de puro pavor tomou conta dela. Ela começou a chamar pelos filhos com o desespero crescendo dentro de si. Mas antes que pudesse localizá-los, ouviu o som que mais temia, rosnados baixos e ameaçadores, vindo do meio da plantação de café. Os convidados que antes riam e dançavam agora estavam congelados de medo. Do meio do cafezal surgiram 10 enormes cães. Suas bocas espumavam e os olhos brilhavam com uma fúria que parecia inumana. O tamanho das criaturas era desproporcional, suas patas massivas esmagando o solo enquanto avançavam com uma velocidade aterradora. O primeiro ataque foi rápido demais para que alguém reagisse. Os cães pularam sobre os ciganos, mordendo e rasgando a carne sem piedade. Gritos ecoaram na escuridão. Os homens da comunidade tentaram se defender. Armas foram sacadas, tiros começaram a ser disparados na direção das feras. Mas para o horror de todos, os cães não caíam. Eram rápidos, ferozes e pareciam surgir das sombras. Em meio ao caos, outros tiros começaram a vir de fora, das extremidades da fazenda, atingindo indiscriminadamente os ciganos que tentavam se proteger. O som seco dos disparos misturavam-se aos gritos de dor e desespero. Dominique, atordoada e aterrorizada, olhou em volta tentando entender o que estava acontecendo. "Estamos cercados", ela percebeu. Aquilo não era um ataque apenas de animais selvagens, mas uma emboscada cuidadosamente orquestrada. Ela sabia do fundo do seu ser que os 5 fazendeiros tinham algo a ver com aquilo. Aqueles cães não eram normais. Eram demônios disfarçados de fera, e a comunidade cigana, agora cercada, estava à mercê
de uma força muito maior do que qualquer um poderia prever. Sem pensar, Dominique correu para tentar encontrar seus filhos. Christian! Diana! Gritou ela, com o coração em pedaços. Mas o caos ao seu redor era ensurdecedor. Em meio a isso, Constantin corria desesperado pela clareira, empurrando pessoas, tropeçando em corpos e ouvindo os gritos dos ciganos enquanto procurava por seus filhos. O cheiro de pólvora e sangue impregnava o ar, e a escuridão só era cortada pelos flashes dos tiros e pelas chamas que começavam a tomar algumas das barracas. O pavor crescia em seu peito conforme ele se deparava com cenas cada vez mais macabras. Amigos e familiares caídos, corpos mutilados pelos cães infernais, enquanto os homens atiravam sem piedade. Ele esbarrou em um cigano caído, perdendo o equilíbrio e caindo de joelhos no chão. Ao tentar se levantar, sentiu algo macio e quente sob suas mãos. Constantin se virou e o que viu congelou seu sangue. Ali, estirada no chão, estava sua filha Diana. O vestido branco que ela usava para a festa estava agora ensopado de sangue. Seu rosto pálido e imóvel. Um grito primal, carregado de dor e desespero, escapou de seus lábios. Diana! Não, minha menina, Diana! O grito dele rasgou o silêncio sinistro da noite, ecoando por toda a clareira. Dominique, que estava lutando para avançar pelo campo de batalha improvisado, reconheceu imediatamente a voz do marido. Seu coração se despedaçou ao ouvir o nome da filha nos lábios de Constantin. Ela tentou correr na direção dele, mas as pernas mal obedeciam. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O som dos tiros, dos rosnados se misturavam aos gritos e tudo ao redor parecia distorcido. Seu corpo movia-se no automático, guiado apenas pela urgência de chegar até sua família. No entanto, antes que pudesse alcançar Constantin, algo a deteve. Entre a fumaça e o caos, ela avistou seu filho, Christian, completamente perdido e apavorado, os olhos arregalados de terror. Ele estava escondido, tremendo, sem saber para onde ir. Dominique correu até ele, agachando-se e segurando suas mãos com força, tentando transmitir-lhe segurança, mesmo que ela mesma estivesse à beira do colapso. Fique comigo, meu amor. Não solte minha mão, sussurrou ela com uma voz trêmula. Ela olhou ao redor tentando entender o que estava acontecendo, enquanto mantinha o filho protegido ao seu lado. Foi então que, em meio à escuridão e à confusão, Dominique percebeu algo que a deixou ainda mais assustada. Não eram apenas os cães que atacavam. No meio da carnificina, homens armados avançavam pela fazenda, atirando sem hesitar. Mas o que mais a chocou foi perceber que para cada homem haviam 2 lobisomens ao seu lado, como se estivessem sendo controlados. Essas criaturas bestas enormes e sedentas por sangue avançavam com selvageria, mas seguiam as ordens dos fazendeiros como se fossem meras marionetes. Dominique reconheceu alguns desses homens. Eles eram seus vizinhos, fazendeiros das terras ao redor. Eram os mesmos homens que sempre os desprezaram, que olhavam para os ciganos como intrusos, e agora, aliados a essas feras, estavam executando uma verdadeira chacina. Um deles, Aragão, que Dominique já havia visto várias vezes na cidade, estava com um rifle em mãos, gritando ordens para um dos lobisomens que obedecia sem questionar. Para cada cigano que caía sobre as garras das feras, os fazendeiros garantiam o golpe final com suas armas, sem deixar ninguém vivo. Era um massacre planejado, brutal e calculado. Como é possível? Dominique pensava freneticamente. Ela conhecia as histórias dos lobisomens, sabiam que essas criaturas eram selvagens e indomáveis, mas ali, diante de seus olhos, os fazendeiros os manipulavam, como se fossem seus escravos. A confusão a dominava. Como eles conseguiam controlar essas criaturas?
A resposta estava além do seu entendimento. Mas isso pouco importava naquele momento. O horror do que via a atingia em cheio. Homens e bestas unidos em uma caçada contra seu povo. Constantin, ainda ajoelhado ao lado do corpo sem vida de Diana, mal conseguia compreender o que estava acontecendo ao seu redor. A dor da perda da filha o consumia, e a única coisa que ele podia fazer era segurar o seu corpo inerte, balançando-o levemente como se pudesse trazê-la de volta à vida. Dominique sabia que precisava agir, sabia que não havia mais tempo para hesitação. O sangue pulsava em suas veias e o desespero deu lugar a uma determinação fria. Ela apertou a mão de Christian e puxou-o para perto de si, protegendo-o ao máximo que podia. Seus olhos foram até as presas que carregava no bolso. A presa de prata. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente. Quando as forças lhe forem tiradas e a injustiça e ganância dominarem a situação, deixe que a presa de prata faça justiça. Ela sabia que era a única chance de vingança, a última esperança de proteção, mas o preço seria alto. Se ela ousasse a presa, teria que devolvê-la ao amanhecer, ou o espírito aprisionado nela a consumiria para sempre. Sabia do risco, mas não podia se dar o luxo de esperar. Seus vizinhos haviam declarado guerra contra eles, e os lobisomens eram apenas o início do verdadeiro pesadelo. Dominique olhou para Constantin, que ainda chorava sobre o corpo da filha, e então para o seu filho apavorado ao seu lado. Ela não podia permitir que ele tivesse o mesmo destino. Não enquanto ainda tivesse forças para lutar. Num movimento rápido, Dominique segurou a presa de prata no bolso. A presa que havia trazido morte e vingança uma vez antes. O cenário ao seu redor era de puro horror, um massacre planejado com precisão cruel. Ela apertou com força a mão do filho Christian. Seu único foco agora era mantê-lo a salvo. Sem pensar duas vezes, ela correu na direção da plantação de café, onde havia um galpão velho e abandonado. Constantin havia começado a demolir o galpão para usar as madeiras, mas Dominique sabia que aquele seria o único abrigo possível no meio daquele caos. Enquanto corria pela escuridão, Dominique sentiu uma dor excruciante nas costas. O impacto do tiro a fez cambalear, mas ela não parou. O desespero de proteger o filho era mais forte do que a dor. Ela sabia que havia sido atingida, mas não podia demonstrar fraqueza. Não agora. Continuou correndo, arrastando Christian consigo, o rosto contorcido de dor, mas sem soltar um único som para não assustá-lo. Logo depois veio o segundo tiro, atravessando-a com ainda mais força. Dominique quase caiu dessa vez, mas mordeu os lábios, reprimindo um grito. Ela ouviu vozes distantes, vindas da clareira. "Tem um desses animais correndo para o cafezal", alguém gritou. "Mande sua fera, Coutinho. Deixe que ela faça o serviço." Outra voz respondeu, gélida e cruel. Dominique soube que estavam falando dela e de seu filho. Não restava muito tempo. Finalmente chegaram ao galpão. Ofegante e quase sem forças, Dominique empurrou Christian para dentro, escondendo-o no meio dos escombros. Ela caiu de joelhos ao lado do filho, sentindo a vida esvair-se de seu corpo. Cada respiração era uma luta. Ela sabia que seu fim estava próximo, mas não podia deixar Christian desamparado. Não podia deixar que ele enfrentasse tudo aquilo sozinho, sem uma chance de vingança. Ela tirou a presa de prata do bolso com mãos trêmulas, a relíquia que carregava o destino de seu povo, seu último e mais poderoso legado. Com a voz fraca e os olhos cheios de dor, Dominique olhou profundamente nos olhos do filho e passou-lhe a responsabilidade que poderia condená-lo ou salvá-lo. "Preste atenção, Christian", disse ela ofegante. "Hoje é o último dia de lua cheia. Quando a próxima lua surgir, procure um lugar na mata onde a luz da lua possa te encontrar. Tire suas roupas e coloque as presas em sua boca. Clame por justiça. Vingue nosso povo. Vingue nossa família.
casse os 5 que nos atacaram esta noite. Ela respirou fundo, a dor tornando difícil continuar, mas ela precisava que ele entendesse. Era a última esperança. Se lembre dessas palavras, filho. É muito importante. Dominique sussurrou, a voz agora quase um sopro. Quando as forças lhe forem tiradas e a injustiça e a ganância dominarem a situação, deixe que a presa de prata faça justiça. Mas aquele que ousar deve devolvê-la ao amanhecer, antes que o galo cante 3 vezes, ou será a criatura para toda a eternidade. Christian chorava. As lágrimas desciam pelo rosto, misturando-se com a sujeira e o medo. Ele segurava a presa nas mãos, o metal frio pesando sobre ele como o destino inevitável. Ele via a mãe desfalecer diante dele, a vida escapando dela com cada segundo que passava. Mas antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, um rosnado feroz rasgou o silêncio da noite. Dominique olhou por cima do ombro e viu uma fera enorme, um lobisomem monstruoso avançando, seus olhos amarelos brilhando na escuridão. Antes que ela pudesse reagir, a criatura a agarrou com força e a arrastou para dentro do cafezal, sumindo na escuridão. Os gritos de dor de Dominique ecoaram na noite, um som agonizante que Christian jamais esqueceria. Ele tentou se levantar, correr em direção à mãe, mas uma parte do galpão, já em ruínas, desabou sobre ele. Christian caiu ao chão, a cabeça girando, a dor irradiando por todo o corpo. Ele mal conseguia se mover, e o peso dos escombros o imobilizou. Antes de perder a consciência, ele viu com olhos semicerrados os 5 fazendeiros: Coutinho, Aragão, Fagundes, Rodrigues e Lemos, caminhando de volta pelo cafezal. Eles riam entre si satisfeitos e logo começaram a atear fogo no campo de café, transformando tudo em um mar de chamas. O cheiro de queimado, o som dos gritos de sua mãe e a imagem dos fazendeiros indo embora foi a última coisa que Christian viu antes de apagar, enterrado sob os destroços do galpão, com as presas de prata firmemente agarradas em suas mãos. O dia já amanhecia quando Christian sentiu seu corpo sendo arrastado, mas desta vez não era mais pelo cafezal em chamas, mas sim pela mata fechada. O cheiro de terra e folhas molhadas invadiram suas narinas, substituindo o odor de queimado que ainda parecia estar preso em sua mente. Ele ainda segurava a presa de prata com força, como se sua vida dependesse dela, e talvez realmente dependesse. Quem o arrastava era um homem idoso, de pele morena e cabelos brancos, com feições indígenas, marcadas pelo tempo. Ele o levava em uma esteira de palha improvisada, o corpo de Christian envolto em dores. Seus olhos mal conseguiam ficar abertos, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele apagou novamente, mergulhando na escuridão do cansaço e da dor. Por 3 longos dias, Christian flutuou entre a consciência e o sono. Quando finalmente despertou de vez, estava deitado numa cama de folhas e peles, dentro de uma tapera simples, no meio da mata. O som suave de água correndo ao longe sugeria que havia um rio por perto. Ele tentou se levantar, mas sentiu uma dor aguda nas costas, como se sua pele estivesse sendo rasgada. Foi então que o idoso apareceu ao seu lado, colocando uma mão firme em seu ombro, dizendo: "Ainda não pode se mover, filho. O fogo comeu muito suas costas. Vai demorar para se curar, mas você vai se curar." A voz do velho era serena, mas cheia de sabedoria. "Aqui é longe. Você está seguro. Aquela gente ruim não vem aqui." As palavras do idoso foram como um bálsamo momentâneo para Christian, mas logo a realidade voltou a assombrá-lo. As lembranças da noite terrível começaram a inundar sua mente, trazendo consigo o peso do luto e da dor. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, incapazes de serem contidas. O idoso observava sem dizer nada, compreendendo o sofrimento do jovem, e lhe ofereceu um chá amargo numa cuia de barro. "Precisa beber, filho, para se curar. Apenas você sobrou de toda a sua gente.
precisa se curar, precisa sobreviver, ou o sacrifício de sua mãe terá sido em vão. O peso dessas palavras foi demais para Christian. Ele pegou a cuia com as mãos trêmulas e bebeu o chá, sentindo o gosto amargo deslizar por sua garganta, queimando como fogo. As lembranças de sua mãe, de seus amigos e de todo o seu povo eram dolorosas demais para suportar. Ele lutava contra o desejo de desistir, mas sabia que o que o velho dizia era verdade. Ele tinha que sobreviver, tinha que vingar sua família. Depois do chá, o idoso lhe deu um mingau ralo, forçando-o a comer para recuperar as forças. Christian obedeceu em silêncio, deixando que o velho cuidasse dele. O idoso tratava suas costas com uma lama espessa e fria, que aliviava aos poucos a dor enquanto ele cantava baixinho em uma língua antiga e desconhecida. Era uma canção que parecia vir das profundezas da terra, das raízes do mundo, carregada de tristeza e mistério. Às vezes o cansaço vencia e Christian adormecia, mas seus sonhos eram sempre os mesmos pesadelos. Ele revivia a noite em que tudo aconteceu, a festa, os risos, a música, e então o horror, os gritos, o cheiro de sangue, a fumaça, o rosto dos fazendeiros rindo enquanto matavam seu povo. Sempre ele via sua mãe sendo arrastada pela fera, sumindo na escuridão do cafezal, e sempre ele acordava suando e ofegante, com os olhos ardendo de tanto chorar.